Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste de casa também. Sejam bem-vindos. Alguém pela primeira vez? Todos macacos velhos aí, né? Todos de casa. As crianças estão indo lá para cima. Boa noite, quem está chegando. Vou pedir para, nesse meio tempo, quem puder, né, colocar o celular no silencioso ou desligar, como achar melhor, né? Até para o momento ali do passe. Pode desligar a luz. Vamos, então, iniciar primeira etapa dos trabalhos aqui da Casa Irmãos de Luz dessa noite. Pedir para a gente acerenar nossa mente, acalmar nossos corações, se conectar com os nossos mentores espirituais que estão aqui conosco, nossos guias que nos trouxeram aqui. Agradecer pelo dia de hoje, pedir intuição, de abertura de consciência, direcionamento, e as respostas que a gente precisa, as bênçãos. Deus está cuidando de nós, de todos os nossos problemas, nossas ansiedades, da nossa família, do nosso trabalho. Vamos entregando tudo a Deus nesse momento. Pedir a presença de Nossa Senhora, os mentores aqui da casa. Vamos iniciar assim, fazendo um Pai Nosso com bastante fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. O verme aduba, a terra acalenta. O orvalho protege. O vento renova, a semente produz. O arado sulca, a enxada coopera. O tronco ampara, a flor alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, o sinal te informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia, o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica e a gota de veneno, controlada a rigor, é o remédio que cura. Reparem, deste modo, a lei do trabalho e da disciplina funcionando junto de ti, através de fatos e coisas aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. E sabendo que cada criatura deve ser útil conforme as faculdades que se disponha, observa o que fazes com os tesouros das tuas horas, porquanto o tempo chamado hoje é recurso em teu favor, na contabilidade da tua vida, marcando-te acerto de contas para o amanhã. Livro Ideal Espírita, lição 63 de Emmanuel. E com essa lição de Emmanuel sobre a lei do trabalho, que nós vamos falar hoje. Então, nós estamos falando da segunda lei, de toda a composição das leis divinas, né? A gente falou sobre o que são as leis divinas, que são um conjunto das leis morais, leis naturais de Deus, que está aonde?
na nossa consciência e que nós temos a tendência de seguir como elas. Depois a gente falou da lei da adoração, mês passado, que nada mais é que adorar, colocar Deus no centro da nossa vida e adorá-lo mesmo quando a gente está onde? No fundo do poço. Mesmo quando a gente está nas provas, mesmo quando a gente não tem nada e ninguém, adorar a Deus. E hoje vamos para a terceira lei, que é a lei do trabalho. Muito interessante essa lição de Emmanuel, porque faz a gente entender como o ciclo funciona, a roda gira. Tudo é útil, tudo tem um motivo, tudo é um meio para as coisas acontecerem, né? Essa cadeira existe por um motivo, o relógio existe por um motivo, a tecnologia existe por um motivo. Tudo está onde deveria estar, tendo o seu papel, na ordem divina das coisas, né? Tudo existe, então, com um objetivo. O homem, por sua vez, precisa trabalhar, precisa ser útil e precisa cumprir essa lei divina. Nós estamos aqui para cumprir a lei do trabalho, e o trabalho é inerente para todos. Como dizia, vou citar a filósofa minha nona, minha avó. Você veio no mundo para quê? Para fazer peso? Não, né? Ou aquelas frases típicas que a gente escuta: Deus ajuda quem cedo madruga. O trabalho edifica o homem. Quem já ouviu essa também, né? São ditados populares que fazem muito sentido, né? Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, ela tem vários livros e ela vai nessa linha bem de psicologia, né? Ela fala nos seus textos muito, muito sobre o trabalho. Ela coloca o trabalho, ela fala, né, do homem, com a sua relação no trabalho, o seguinte, que um homem sem um trabalho, seja ele, nós vamos ver aqui durante a palestra, físico ou intelectual, ele é um homem que vai, com o tempo, se atrofiar. Ele não evolui. E nós vamos ver também como que Deus usa essa lei para a nossa evolução. Então, sem o trabalho, nós também, além de atrofiarmos o nosso corpo, nós damos espaço para os maus pensamentos e as más presenças do nosso lado também, quando a gente não se ocupa, né? Também tem um ditado popular muito famoso, né? Em relação a isso. E por que Deus estipulou essa lei? Por que nós temos uma lei de trabalho que está nas leis divinas de Deus? Eu vou trazer para vocês o capítulo 3 do Evangelho, do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Lei do Trabalho, a necessidade do trabalho, questão 676. O Kardec pergunta, por que o trabalho se impõe ao homem? E o Espírito amigo responde, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Primeiro ponto. Segundo, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Por isso que é o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem, né, do seu trabalho e da sua atividade diária. Ao extremamente fraco de corpo, Deus otorgou a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Tem muitas pessoas que dizem, né, quem não trabalha fisicamente, fazendo um trabalho brutal, isso não trabalha, né, não cansa o corpo. Trabalha sim, e muito, né? A gente vai falar disso também. Então, aqui está a primeira explicação do Espírito, na questão 676. Então, Deus, vejam, né? Deus, ele usa essa lei do trabalho como um meio de nos provar e da gente também expiar situações na nossa vida, né? Pois dependendo do trabalho, né, pessoal, a gente sabe que é um grande desafio. Independente, tem muitos trabalhos que são bem desafiadores, né? Aliás, eu digo que todos têm o seu desafio. Aqueles, principalmente, que a gente lida diretamente com as pessoas, né? Esses são muito desafiadores para nós. E é um meio de Deus fazer você avançar, você evoluir. Ou você está passando por uma prova com aquilo, ou você está espiando alguma coisa, né? E
E ele usa também o trabalho, além de ser esse meio de evolução, ele usa para nos aperfeiçoar a inteligência, como Joana de Ângeles falou, senão a gente vai atrofiar nossa mente, né? Se não, lá no texto ele diz, permaneceríamos na infância, né? Essa infância, irmãos, que o Espírito está se referindo é o homem primitivo. Aquele homem que a gente já sabe, né? Quando a gente fala de primitividade, né? É um homem que caçava para suprir a sua fome, para aquecer seu corpo, tirar a pele dos animais, fazer sua roupa. É um homem que trabalhava puramente, naquela época primitiva, para sobreviver. Essa era a meta dele, né? Agora, quando a gente olha para o ser humano, nós aqui, atual, esse ser humano, o trabalho, ele significa conservação do corpo em primeiro lugar, porque eu preciso, através do trabalho, buscar o meu alimento, a minha moradia, os cuidados que eu preciso, né, para minha casa aqui, que é o corpo, né? Mas ele também significa aperfeiçoamento moral. Ele não é mais só para a conservação do corpo e para a nossa sobrevivência. Ele é para nosso aperfeiçoamento moral. E daqui a gente vai entender, no final aqui do que eu vou trazer para vocês, que quem corre desse viés do aperfeiçoamento moral está fadado a realmente vacilar nessa sua encarnação. E ter que voltar e fazer todo o caminho de novo, né? Hoje, através do trabalho, tanto físico como intelectual, o homem trabalha também, isso que nos distingue dos animais, né? Trabalha também para buscar a sua felicidade, conquistar as suas coisas, lazer, seus estudos, sua satisfação pessoal, sua casa, como eu disse, sua roupa, as coisas que quer comer, que quer usar, suas viagens, sua satisfação pessoal como um todo, né? E é assim que o homem passou da selvageria para a civilização. É através dessa busca natural, isso também a gente precisa entender, é natural do ser humano. O trabalho, seja ele qual for, desde que honesto, digno, ele nos transforma. Ele vai nos ajudar a aprender, vai nos desafiar e vai nos fazer bater de frente com as situações e com as pessoas. Então a gente às vezes comenta aqui sobre pessoas que, por exemplo, né, essa filosofia, os Budas, né, que se isolam, ou pessoas dentro dessa linha assim, que se isolam e não convivem com a sociedade. A gente não pode julgar, obviamente, não é nosso papel aqui, mas e o afrontamento da vida diária? E aquele confronto que você precisa todos os dias se colocar, a luta que você precisa viver para aprender com as situações e se amadurecer emocionalmente e avançar, né? Se isolar, será que é o melhor caminho, né? Óbvio que essas pessoas têm outros caminhos para a iluminação, talvez, né? Mas a gente tem que entender que esses confrontos que a gente vive todos os dias, no trabalho, na vida, na família, eles são necessários. A gente precisa, né? Algum trabalho que você esteja envolvida hoje, sei lá, cuidando de uma pessoa acamada, por exemplo, é um trabalho que você está fazendo. E Deus te coloca ali justamente porque você precisa passar por aquilo e aprender com aquela situação também. É uma prova, é uma expiação, não sabemos, né? E, gente, quando a gente fala dessa evolução, desse progresso natural que o homem alcançou, aprimorando esse trabalho através da sua inteligência, a gente coloca o seguinte: quantas descobertas, certo? Que a tecnologia nos proporcionou, que o homem, na sua inteligência, na sua busca incessante, né, usando essa lei divina, nos trouxe, nos proporcionou. Olha o que a gente tem hoje de facilidades, coisas boas, né? Muita gente critica a inteligência artificial, a tecnologia, mas a gente tem um lado muito positivo disso, né? Muito, mas muito positivo. A medicina, os avanços, as curas das doenças, tudo isso foi através de trabalho. Talvez não físico, mas intelectual, obviamente. Alguém teve que estudar. Isso é um trabalho, né? Então, as descobertas, elas fazem parte desse progresso, né? E tudo isso, gente, acontece pela permissão divina. Nada, não existe tecnologia, inteligência artificial, cura de tal doença, sem a permissão de Deus. Se aquilo ali existe, lógico que a gente tem uma esfera aí dos desequilíbrios, dos abusos, enfim. Mas quando a gente olha para a perfeição de Deus, para aquilo que é permitido, né, tudo ali acontece através dessa lei divina, né? E quando a gente fala, pessoal, na gente buscar a nossa satisfação pessoal, o progresso,
melhorias, tecnologia, coisas boas, coisas que facilitem a nossa vida, a nossa felicidade, a gente tem que cuidar porque entra numa linha muito tênue. Aquela linha de que, né, nossa, mas a gente não tem que se desfazer de tudo, viver com pouco, a gente não tem que buscar, essa felicidade não é daqui mesmo, falam que a felicidade é do outro mundo, então aqui eu não vou ser feliz, não devo buscar felicidade. A gente escuta às vezes esses comentários. Até aquele mito, né, às vezes, quem já escutou, espírita tem que ser pobre, né? E isso é um mito, não existe isso. A gente tem total direito e o dever de buscar as nossas conquistas através do nosso trabalho, adquirir os nossos bens. Novamente eu digo, aí cuidado para não entrar na questão do desequilíbrio, que é o que é errado, né? O desequilíbrio é o que faz as coisas ficarem descompensadas, mas dentro de um equilíbrio é perfeitamente normal a gente buscar essa satisfação pessoal, as coisas, os bens materiais para nossa satisfação, através do nosso trabalho. É perfeitamente normal. Aliás, como eu disse também, se existe esse sentimento de buscar as coisas, foi Deus que permitiu que existisse dentro da gente, para que a gente pudesse, através desse instinto natural de buscar as coisas melhores na nossa vida, de evoluir. Se não tivéssemos esse instinto, estaríamos como um homem primitivo. Então, esse instinto nos impulsiona para frente, para o progresso, que nós vamos falar também, que é uma lei que está totalmente ligada com a lei do trabalho. Totalmente ligada. E a gente, depois vou passar ali para vocês os números das questões, quem quiser se aprofundar também, né? Só cuidando do tempo aqui. Então, só reforçando, existe essa permissão para a nossa busca perfeição, um instinto natural, cuidar com o desequilíbrio. Cuidar com a verdadeira felicidade. Cuidar para não depositar suas fichas nos lugares errados, né? E aí entra naquele ponto de não focar somente no material. Isso é o desequilíbrio, quando eu foco somente no material. O material, ele alimenta, ele nos satisfaz, olhando para um aspecto físico, né? A gente não pode se esquecer do aspecto moral que nós estamos aqui para buscar também. Então, o desequilíbrio é justamente aquela pessoa, aquele irmão que está focado só em satisfazer a carne, e o espírito está deixando de lado, né? É exatamente esse ponto, reforço novamente, que vai nos diferenciar de criaturas de animais, de seres primitivos. É justamente isso, porque animal não se preocupa com o seu aperfeiçoamento moral. O leão, quando está na selva caçando lá a sua caça, ele está ali trabalhando para a sua carne vir se alimentar para ele ficar. Ele não está se preocupando com a sua elevação moral. Nós não somos animais. Nós nos preocupamos, devemos nos preocupar com a nossa evolução moral. Um espírito amigo diz, num trecho aqui que eu tirei da FEB, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, se Deus tivesse isentado o homem do seu trabalho braçal, do corpo, inteligência, enfim, seus membros se teriam atrofiado e se houvessem isentado o trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância num estado totalmente animal e primitivo. Só reforçando o que a gente disse aqui até agora. No Evangelho, no capítulo 25, isso é um ponto legal também para a gente entender, diz, do ponto de vista terreno, aí nós vamos falar agora um pouquinho dessa conjunção da lei do trabalho e do progresso, né, que eu comentei. A máxima, buscais e achareis, é análoga a esta outra. 2 pontos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é o filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Lembrando que o progresso ele não dá super saltos, né? São coisas gradativamente ali, Deus vai permitindo, a gente vai avançando devagarzinho, né? E aí, como ele coloca aqui, o trabalho, o progresso é filho do trabalho. Através do trabalho que acontece o progresso que a humanidade precisa. E nós estamos todo dia evoluindo um pouquinho. Todo dia a gente está caminhando um pouquinho mais perto da regeneração. E depois, quando tivermos na regeneração, mais um pouquinho para outra fase também, né? Então, sempre tudo está em movimento. Ou seja, explicando esse trecho que está lá no Livro dos Espíritos. Deus nos ajudará no nosso processo de evolução, sim. Ele enviará os teus mentores, os teus guias, os espíritos amigos para te intuir de forma positiva, para te ajudar, porque eles estão ali torcendo pela gente, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte.
Aqui explica total a lei do trabalho, né? Precisamos trabalhar, nos movimentar, colocar nossa mente intelectual para trabalhar, enfrentar o mundo, as situações, nos ajudar. Ali, ó, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Primeiro movimento começa pela gente, né? E não ficarmos esperando que os nossos mentores resolvam tudo, que Deus nos dê tudo, que as coisas se resolvam por si próprio, jogar carta, essas coisas, né? A gente precisa fazer o movimento, se colocar no conflito, junto com as situações, com as pessoas. E é por isso é que ele faz do trabalho uma necessidade. Ele disse, procure e acharás, trabalha e produzirás. Ficando de braços cruzados, meu irmão, você não vai ter nada, né? Dessa maneira, será filho das tuas obras. Delas terás todo o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Muitos reclamam do seu trabalho. Vamos entrar num outro ponto aqui, né? Que precisam trabalhar, por que eu preciso trabalhar? Nunca estão satisfeitos. Muitos detestam o que fazem. Meus colegas de RH presente aqui, né? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Quem quer mudar de emprego? Eu odeio meu emprego. Eu odeio meu trabalho tóxico. Enfim. Mas a gente precisa entender que em tudo a gente precisa da graça. Lógico, né? Existem situações e situações. É uma linha muito tênue, né? Existem sim trabalhos tóxicos, mas como eu falei para vocês, Deus colocou aquele sentimento de buscarmos sempre aquela busca daquela satisfação, aquele instinto de buscar o melhor. Então, temos todo o direito de fazer os movimentos que precisamos fazer, buscar aquilo que nos faz feliz, o trabalho que nos faz feliz, né? Lógico, é uma linha muito tênue. Como que eu vou falar isso para aquele pai de família que tem 4 filhos para sustentar, conta para pagar, larga teu emprego e busca fazer o que você gosta? A gente não é bem assim que funciona, né? Mas, como eu disse, né? Em tudo a gente precisa dar graças, né? E fazer essa pergunta, me veio aqui, faça essa pergunta, por que Deus me colocou ali? Por que eu faço isso? Por que eu estou nessa situação? Por que essas pessoas, né, estão ali? É aquela história que a gente sempre escuta aqui, muda de trabalho, querendo achar o trabalho perfeito, mas o problema está com você muitas vezes, né? Enfim. Em vez de ficarmos reclamando, agradeça e receba as oportunidades. Perceba as oportunidades. Como falamos também, todo trabalho, físico ou intelectual, é um meio de prova e expiação. Karine, e aqueles que não precisam trabalhar porque já nascem ricos em berço de ouro? Que nascem com herança, os herdeiros, né, que a gente escuta, né? Meus queridos, precisam trabalhar sim. E muito. É o que a gente vê muitas vezes? Não, a gente vê herdeiros vindo acabar com o que tem, né? Que o vô e o pai deixaram, né? Mas, enfim, precisam trabalhar sim. A natureza do trabalho, talvez outra, como eu vou explicar aqui para vocês. Mas gravem essa frase. Muito será cobrado daquele que a muito foi dado. Precisa trabalhar, talvez, não obviamente, no físico, pegar pesado. Isso o avô já fez, né? O bisavô já fez. Tiveram outros que antecederam ele e fizeram aquilo, né? Mas agora ele vai precisar focar muito no seu aperfeiçoamento moral. Na sua moral. E aí, qual que é o meio do seu aperfeiçoamento? É a caridade, é o bem, o autoconhecimento, a ajuda ao próximo, o auxílio, a doação, a filantropia. É ajudar. Se você tem recurso, se muito foi te dado, muito também será cobrado de você para ajudar o próximo. Porque lembram que ser rico é uma prova maior do que ser pobre. É uma prova muito maior. Porque justamente você vai ter que trabalhar isso aqui, o coração, a doação, né, com aquilo que você tem, né? Nós vivemos ainda, isso é uma explicação bem interessante aqui também para a gente, pessoal, nós vivemos num mundo ainda de prova e expiação. E nesse mundo de prova e expiação, o trabalho, ele tem muito a ver com o dinheiro ainda. Nós trabalhamos com uma troca do dinheiro, né, a cédula ali. Troca, você me vende isso, eu trabalho 8 horas por dia, no final do mês eu recebo um salário, eu te vendo esse serviço, você me tá... Tudo é esse câmbio, né? A moeda. O mundo gira em torno do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. Muitos são reféns dessa situação, né? Nos mundos mais avançados, vamos colocar aqui os ditosos e os felizes.
O trabalho tem puramente a finalidade fraternal. Não existe dinheiro e trabalho físico no sentido de ganhar alguma coisa. É um trabalho totalmente em auxílio às pessoas, aos irmãos. Que beleza! Muito maravilhoso isso. Mas, na regeneração, nós ainda vamos ter esse modelo de trabalho que nós temos aqui, né, talvez mais suavizado, né, enfim, ainda não tem revelações sobre isso, como vai ser, né, não tem muita literatura sobre essa questão, mas nos diz que a maneira, obviamente, de nos provar como que a gente vai passar por essa etapa de regeneração é com provas, não expiações, mas com provas, né? Então, sim, ainda vai existir o dinheiro ainda, enfim, tudo isso. Mas nos ditosos e felizes, a natureza é puramente fraternal. Na questão 678 fala sobre isso. O espírito Kardec pergunta: e nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Só esclarecendo aqui para vocês, né? O espírito responde: a natureza do trabalho está na relação da natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, por isso que nós temos ainda o dinheiro, porque nós somos muito materializados, né? Menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inútil e inativo. Nós vamos trabalhar, mas de um outro jeito. Quem já assistiu, lê os livros ainda do André Luiz, que fala das colônias, nosso lar, você vê como esse povo lá em cima trabalha, né? Trabalha muito, não tem um descanso, enfim, mas são trabalhadores. Eles estão ali trabalhando pela humanidade, por quem chega, quem vai. É um trabalho, é tudo orquestrado, né? Existe um trabalho muito, muito grande, muito árduo. Então, a ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Nós estamos ainda, né, como eu disse, numa condição muito material. E aí, gente, colocando toda a nossa... Quando a gente extrapola esse limite, assim, de olhar só para o material e colocar o dinheiro como centro das coisas e não cuidar desse trabalho moral que a gente precisa também, essa evolução, esse aperfeiçoamento da nossa capacidade moral, emocional, a gente, às vezes, está ali também trabalhando demais, foca muito naquilo. E aí tem essa linha também, que é a questão de endeusar muito o trabalho, de colocar todas as suas fichas naquela carreira, naquela empresa, naquele trabalho, né? Colocar aquilo como centro das coisas, né? Gente, o que eu estou falando aqui são casos de desequilíbrios. Cada caso é um caso. Mas eu estou falando num extremo, assim, desequilíbrio mesmo, né? Deixar filho, deixar esposa, deixar casa, não ter tempo para os filhos, para ninguém, porque está só focado naquilo, né? Essa é uma linha muito perigosa, assim, né? Endeusando é uma palavra muito, muito boa para isso. Às vezes você endeusa, vai colocar aquilo como um deus, né? Os workaholics, né, que a gente escuta por aí, né? E quando a gente fala desse trabalho moral, que é o essencial, gente, nada mais é do que a gente alimentar esse nosso espírito, como eu disse para vocês. Aquele trabalho, gente, que a gente não ganha nada quando a gente faz, que não é pelo dinheiro que a gente está fazendo, né? Quando a gente está se doando, quando a gente está dando o nosso tempo, porque muita gente atrela a caridade a coisas, ao dinheiro mesmo, assim, tá aqui esse dinheiro, faça lá o que você precisa, compra o que você precisa, estou fazendo minha caridade, né? Mas a verdadeira caridade, né? Lógico que isso também mas assim, aquela profunda, assim, aquela que você doa o teu tempo, a tua alma, o teu espírito para estar ali, para fazer, para ajudar, né? Então isso é um aperfeiçoamento moral através do trabalho. Quem trabalha, vou dar um exemplo, né? Quem trabalha aqui na casa como voluntário não ganha nada para fazer as atividades que faz. São totalmente gratuitas. A gente atende, as pessoas fazem os tratamentos, né? Então ninguém é remunerado por isso. É um trabalho totalmente para seu aperfeiçoamento moral, né? Nós vivemos vidas normais, temos nossas contas, nossos trabalhos, nossas profissões, nossos boletos, né? Estamos aqui nos doando, né? Olhando para esse outro viés moral. Quando a gente faz isso, gente, quando você decide fazer um trabalho voluntário, praticar caridade, se doar teu tempo, você tem que pensar assim, você se comprometeu com isso, é um acordo da tua alma, você está ali porque Deus permitiu, Deus quer, Deus está te usando, né?
Não reclamar disso, mas aceitar isso, né? Colocar, agradecer, que bom que eu tive essa oportunidade. Que bom, que assim eu vou expurgar as minhas falhas, as minhas dívidas através disso. Né? Que bom, agradecer pelo trabalho que a gente tem, né? A oportunidade que a gente tem de fazer a caridade, tá? Quantos nãos a gente disse, quantas vezes a gente correu, quantas vezes a gente, em outras vidas, já foi trazido para centros espíritas e corremos, ou outras religiões, outras filosofias, enfim, a gente quis colocar uma venda e correr dessa autorresponsabilidade, dessa evolução. E hoje, se a gente está aqui, é porque a gente está dizendo sim. Né? Escutar, ter isso muito gravado no coração, gente. Como Jesus falou, esse trabalho da caridade, de aperfeiçoamento moral, é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento que vai alimentar a sua alma. É o alimento da alma que a gente busca, tá? Então eu vou deixar aqui algumas reflexões para vocês, essas perguntinhas. Como o trabalho se apresenta na sua vida? Ele é o Deus da sua vida ou ele é uma ferramenta para a sua evolução dada por Deus? Como está o equilíbrio entre o seu material e o seu espiritual? Você tem olhado para o seu espiritual? Como equilibrar isso? Como buscar esse equilíbrio? Reflitam sobre isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí mais sobre a lei do trabalho. Gratidão a todos. Alguma pergunta? Deixa eu perguntar. No final, gente, das 12, das 13, 14 leis, vai ter uma prova que eu vou entregar aqui no final para todos vocês. Valendo nota, tá? Brincadeira. Então vamos agradecer por essa palestra, nos conectando aqui, agradecendo a espiritualidade, nos preparando para a segunda etapa dos trabalhos. Nós vamos ter os passos coletivos agora aqui com a equipe da casa, a equipe espiritual da casa também. Vamos rezar todos juntos, fazer essa prece, fazendo a oração da casa Irmãos de Luz. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.